Bem, vambora. Chegou aquela famosa época do ano aqui no Raiz Tricolor, onde vocês vão ver 50 mil cenários diferentes aqui no Raiz Tricolor a cada gravação. Famosa época de férias. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor, apesar das férias, trabalhando, né? Mas vamos lá. Não esquece de deixar um like embaixo, se inscrever aqui no canal, tudo aquilo que você já sabe sobre o Fluminense. Eu abro aqui falando e respondendo a uma pergunta que veio na thumb desse título aí. Você pode até achar, não, ele vai falar sobre a tatuagem do Cuejá. Não, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vou abrir aqui falando sobre uma mudança de regulamento da Copa do Brasil que pode ser um problema para o Fluminense. Como que era a Copa do Brasil desde essa mudança? Como que ela era na primeira fase? Ela tinha duas fases que os times da Libertadores não jogavam. Mais especificamente, esses times... Antes tinha mais fases até, mas a lógica era a seguinte. Primeiro jogo é jogo único. O time com o melhor ranking, no caso o Fluminense tem um dos melhores rankings do Brasil, enfrenta um time do pote 5. São 8 potes, né? O pote 1 enfrenta o pote 5, o pote 2 o pote 6, o pote 3 o pote 7, o pote 4 o pote 8. Que é equilibrado o negócio. Então o Fluminense pegará alguém do pote 5. E antes, como é que funcionava? Jogo único, na casa do time mais fraco, né, do pior ranking, e o empate favorecia ao time visitante, ou seja, no caso do Fluminense, é o Fluminense. Como que era então? Fluminense e Sergipe, tá? O Fluminense ia jogar lá em Sergipe, um jogo único, e caso alguém vencesse, esse time passava de fase. Se desse empate, o time visitante, que era o time mais forte, passava de fase. Muitos times visitantes passaram de fase com essa vantagem de empate. E, para ter uma surpresa, só se tivesse uma vitória, tá? Do time mandante, que era na teoria o mais fraco, como foi o Souza, por exemplo, com o Cruzeiro no último ano. Qual que é a mudança da Copa do Brasil? A partir de agora, a primeira fase já passa a ser igual à segunda fase. A primeira fase, ela vai ser na casa do time com o menor ranking e o empate leva o jogo para os pênaltis. Então a grande mudança é essa. O empate não favorece mais o Fluminense, né, que vem do pote mais alto. O empate leva a partida para os pênaltis. Isso obviamente não tira a responsabilidade e a obrigação do Fluminense ganhar qualquer que seja o adversário do pote 5, ok? Mas, assim, e faz muito mais sentido. Você mandava um time mais forte jogar na casa de um time pequeno e esse time pequeno tinha que ganhar o jogo ainda, não podia nem tentar segurar o empate. Óbvio que fica mais justo dessa maneira indo pros pênaltis. Mas logo na nossa vez, a gente tá 4 anos jogando aí Libertadores direto sem jogar essa primeira fase da Copa do Brasil. E quando a gente volta a jogar a primeira fase da Copa do Brasil, fica assim a situação. Enfim, né? O negócio é jogar e ganhar. Não tem muita discussão. Agora, sobre o outro problema, é o seguinte. O Fluminense saiu uma informação hoje, que na verdade ontem, né? Pra vocês aí, durante a segunda-feira, que a gente publicou aqui no Raiz Tricolor, no canal do Lessa, no Jornal da KTO 1902, sobre o interesse do Fluminense no Cuejar, volante do Al-Shabaab, da Arábia Saudita. A gente trouxe essa informação de que o Fluminense iniciou ali as conversas com o volante. O clube, o Al-Shabaab, aceita negociar o volante colombiano de 32 anos. Ele quer até voltar para o futebol brasileiro, mas ele tem contrato até o final do ano que vem, então, né, seria uma negociação um pouco mais complicada. A gente também trouxe a informação de que o Cuejar não é a única opção do Fluminense para a volância. Existe ali... o Fluminense, até por saber que é uma negociação que não é muito simples, está vendo também outras situações do mercado. E também uma outra informação que a gente acabou não publicando, mas eu apurei agora à noite, é que essa posição ali do volante, com essa posição o Fluminense meio que encerraria suas contratações previstas do mercado. A não ser que surgisse uma grande oportunidade, não faria mais contratações, considerando Jacanóbio e René também, que não foram apresentados ainda. Só que qual que é a informação ali? Nastari complementou à noite, trazendo um detalhe de que tanto o Cuejar quanto a família dele gostaram da ideia de voltar ao Rio de Janeiro. E há uma busca do Cuejar por uma liberação junto à equipe saudita, tá? Para poder eles chegarem dentro do valor que o Fluminense ofereceu, que é mais baixo do que o valor que eles pediram. Aliás, perdão,
para ele chegar sem custos ao Fluminense, é o que diz ali na história. Eu não sei como seria costurada essa parada, né? Os caras vão dar Cuejá, não faz muito sentido. O Cauã Tinoco até trouxe uma avaliação interessante, que é a seguinte: o Cuejá é titularíssimo lá na equipe saudita, tá? Titularíssimo. E tava no banco na partida dessa segunda-feira. Aliás, na partida desse final de semana. E aí a gente sabe que pra isso acontecer, normalmente a gente tá falando de um jogador que não tá com... né, é uma ordem que vem de cima pra baixo. Ele entrou na reta final, o time ganhou por 2-1, ele jogou 20 minutinhos, mas é muito raro a gente ver o Cuejá assim como um reserva. Não sei se tem a ver, mas é uma informação. Só que o que acabou acontecendo? Você percebeu que eu falei bem assim? A família dele gostou da ideia de voltar ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele já jogou no Rio de Janeiro, né? Não sei se você sabe, mas o Cuejá já jogou no Rio de Janeiro, no Flamengo, né? E aí muita gente vai falar: Gabriel, mas dane-se, né? O cara já jogou por lá. Então, o que chama a atenção é a questão de um costume que o Cuéllar tem, que é um costume muito maluco para um jogador profissional fazer enquanto ainda está em atividade. Fica aqui a crítica ao Gustavo Cuéllar, que ele faz uma tatuagem colocando o escudo de cada clube que ele já jogou na sua carreira. Ou pelo menos aqueles que interessaram estar ali, né? Até hoje são todos, né? E se você olhar essa imagem aí, ó, essa imagem ela foi publicada há um tempo atrás pelo próprio tatuador que fez quando o Cuéllar estava no Al Hilal, lá da Arábia Saudita. Ele já tinha tatuado o Deportivo Cali, que é o clube onde ele iniciou, o Júnior de Barranquilla, que é o clube onde ele se destaca, a ponto de ser contratado pelo Flamengo, e o Al Hilal, que era o clube que ele estava lá na Arábia Saudita. Ele já está no Al Shabab, eu não sei se ele atualizou a tatuagem. O fato é que uma hora vai chegando perto do pulso ele também. Mas o ponto central não é esse. O ponto central é que tomaram as redes sociais de um debate se faria algum sentido o Fluminense ter no seu elenco um jogador que tenha na tatuagem, no seu corpo, ali apresentando para todo mundo o escudo do maior rival. Alguns argumentam que esse escudo, o fato de ser só o emblema ali do Flamengo, ameniza as coisas. Alguns vão falar que isso seria uma vergonha pro Fluminense. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, tá? E eu vou dar a minha, eu não me furto de dar opinião, a não ser quando eu não tenho opinião, porque a gente não deve ter opinião sobre tudo, não. Eu acho que hoje a gente tem no elenco uma pessoa que fez uma situação pior até. O Cuéllar trabalhou no Flamengo e tatuou o escudo do Flamengo. Se fosse só o escudo do Flamengo ali, eu falaria, meio chato, né? Mas eu acho que fica até mais chato pra ele do que pra gente. Mas enfim, acharia um pouco mais complexa a situação. Que ideia de Chico fazer isso, né? Tatuar antes de acabar. Porque imagina se ele volta pra Colômbia agora pra jogar na América de Cali. Fechou as portas. Mas a gente tem no nosso elenco o fato de ser ali, ele ter do Deportivo Cali, do Júnior de Barranquilla, do Al Hilal, talvez do Al Shabab, ser um costume já que ele faz, e ele vai fazer uma do Fluminense. Acho que se ele fizer uma do Fluminense, passa batidão. Quem é esse jogador que eu falei que já fez pior? É o Guga, gente. O Guga é declaradamente flamenguista, e não só isso, tem um vídeo do Guga gravado na concentração do Atlético Mineiro, um grande rival do Flamengo fora do Rio de Janeiro também, com ele gravando um vídeo com o título da Libertadores do Flamengo contra o River Plate, e ele gravando e falando, morde as costas, é Mengão, e não sei o que, e assim. Isso pra mim é algo mais assintoso do que ter uma tatuagem do cara que trabalhou no Flamengo, que também vai ter ali do Fluminense, que tem de outros clubes que trabalhou. O Guga, não vejo problema do Guga jogar no Fluminense, nunca demonstrou nada de entregar porque é flamenguista, nunca foi um problema essa questão dele ser flamenguista. Então assim, acho que é um problema desnecessário, tá? Não vejo como um problema, mas entendo quem vê. Não acho que seja uma reclamação totalmente desconectada da realidade, não. De fato, ter um jogador no Fluminense com uma tatuagem do Flamengo é uma coisa que a gente não pode aceitar de bobeira. A gente tem que analisar caso a caso. E eu acho que no caso do Cuéllar passa muito, até por esses motivos que eu já citei. Ter outras tatuagens de outros clubes e não ser só um do Flamengo. E eu acho que é a condicionante de colocar do Fluminense. Vamos saber como é que isso repercutiu internamente, né? Não sei se todo mundo sabia da informação da tatuagem lá internamente, não, né? E a gente acompanha, claro, todas as negociações e tenta apurar também para trazer novidades.
Outras notícias que a gente traz por aqui, agora numa batidinha um pouco mais rápida. John Kennedy foi anunciado pelo Pachuca, o empréstimo vai render 3 milhões de reais para o Fluminense, conforme a gente já tinha anunciado no último sábado que trouxe essa notícia. O John Kennedy tinha passado nos exames médicos, que era uma discussão que se tinha aí de fake news nas redes sociais, a gente trouxe informação, foi apurar, falei com o diretor do Pachuca, e ele tinha também afirmado que o jogador já estava treinando, e a gente também conseguiu a informação de que ele seria apresentado nessa segunda-feira, e foi apresentado nessa segunda-feira. Outra informação, agora a gente fala sobre 2 jogadores que um pode vir, o outro é só para te deixar informado mesmo. O Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, uma publicação sobre o Internacional, disse que, além de Vasco e Vitória, o Fluminense também sondou a situação do meio-atacante uruguaio Carlos de Pena, de 32 anos. O jogador estava no Bahia e está livre no mercado. A ideia é que o Carlos de Pena vá para o Internacional, é o desejo dele voltar para a equipe gaúcha. Então, me parece que não é uma sondagem de agora, o Fluminense não está atrás do Carlos de Pena agora. É só uma notícia de algo que o Fluminense tentou lá atrás e a gente não descobriu na época. E agora, nessa negociação com o Internacional, um repórter lá que foi apurar, tô sabendo da negociação com o Inter, foi apurar e falou, não, teve outras procuras também. Vitória, Vasco, Fluminense procuraram o cara e não avançou. Então, é uma notícia que já aconteceu, mas eu acho interessante só de você ficar sabendo. O Fluminense tentou o Depena. Talvez visto como uma oportunidade ali dentro do mercado também, né? Um jogador que estava saindo, sem custos, enfim. E a outra notícia é sobre o Rony. Aí agora uma notícia que vai um pouquinho contrária àquilo que a gente tinha falado, que tinha sido publicado também pelo André Hernan, que é uma publicação do Nosso Palestra, que é uma publicação específica sobre Palmeiras, de que o Palmeiras não dificultará conversas no caso de vir uma proposta de compra pelo Rony. Só que o salário alto do Rony tem impedido o avanço de qualquer clube brasileiro interessado no jogador. Então, neste momento, o staff do jogador está aguardando propostas, o clube tá também esperando, e o staff do jogador aguarda que o mercado internacional chegue, porque aí, né, com paridade do dólar, o valor compensa para poder chegar no salário do Rony, que, como eu já falei aqui algumas vezes, é um salário alto. Enfim. Ele deve sair mesmo do Palmeiras, não deve ficar, pouquíssimo provável que fique, mas, segundo a publicação, boa parte das procuras até agora foi por empréstimo. E aí isso vai de encontro à informação do André Hernandes que entre Rony e Fluminense estava tudo alinhado. Porque entre Rony e Fluminense está tudo alinhado, a única hipótese é que, como diz aqui o Nosso Palestra, que o Fluminense alinhou tudo com o Rony e falou o seguinte, olha só, você vai manter teu salário, eu vou pagar 50% dele e o Palmeiras vai pagar os outros 50%, beleza? Aí o Rony falou, beleza. Aí quando o Fluminense vai pro Palmeiras, o Palmeiras fala, não, né? Não vou pagar metade do salário do... Tô descrevendo aqui uma discussão hipotética. Enfim, nesse caso, dificulta um pouco a negociação pelo Rony, né? Porque se o Fluminense não tem grana pra bancar o salário todo dele e nem pra chegar pra comprar, o empréstimo pagando o salário inteiro já também dá pra ser descartado. Vamos ver como é que vai ser. Tô tentando apurar, mas não consegui ainda ninguém pra poder me confirmar muito essas situações todas ali do Rony, não. Mas estamos atrás, né? Enfim. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, porque o Fluminense enfiou 5-0 na Copinha, tá? No Coimbra. Venceu as 2 primeiras, numa boa partida do atacante Kelvin com W, né? Com direito a gol do Wesley Nathan, joia aí de 16 anos, que tá despontando também bem precoce, como acontece na base do Fluminense. Espero que esse precoce desenvolva para virar um jogador profissional. E teve um gol contra bizarro também da equipe do Coimbra, tá? 5-0, o Fluminense vai tranquilão pra última rodada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.